Editorial. Desde sábado passei estudando o famoso Sermão do Bom Ladrão, do padre Antônio Vieira, proferido na Igreja da Misericórdia de Lisboa em 1655, para tentar entender o que está se passando em nosso estado de Mato Grosso do Sul, desde quinta-feira, quando veio a lume, quando veio a público, quando veio a conhecimento de nossa gente, a delação de Joesley Batista, sócio proprietário da maior multinacional de carnes, a JBS Friboi, que envolveu metade da classe política deste país, para ser mais exato, 1.829 políticos, presidente, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais homiziados, instalados em 18 partidos políticos. Fui buscar nos sermões do padre Vieira, dedicado ao bom ladrão, a compreensão de 512 anos atrás, para tentar falar em poucos minutos aquilo que levaria para compreender como nossos governantes agem, levaria dias. E quais as consequências desses atos e de seus seguidores, e como nós, o povo, devemos vê-los diante de denúncias tão contundentes que mistura do trombadinha ao ladrãozão, do ladrão de galinhas ao ladrão de casacas ou do colarinho branco, do governador aos governados. Certa vez Alexandre, o Grande, navegando em direção à Índia com sua armada, lhe foi trazido um pirata que em um barco assaltava pessoas das redondezas. E na frente do imponente conquistador, o pirata tomou uma descompostura porque roubava pescadores e pessoas. E o pirata, que não era medroso e nem lerdo, respondeu para Alexandre: Senhor, faz favor, porque eu roubo em uma barca, sou ladrão, e o senhor que rouba com uma armada, sois o quê? Roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza, roubar pouco faz o pirata, roubar muito faz os Alexandres. Sêneca, enfático em relação ao roubo, disse: se um rei ou governante fizer o que faz um pirata ou um ladrão, tanto o pirata como o governante merecem o mesmo tratamento, a mesma nomenclatura, porque são ladrões. Disse padre Vieira no Sermão do Bom Ladrão: o ladrão que furta para comer não vai e nem leva ninguém para o inferno. Os que vão para o inferno e levam consigo seus companheiros são os ladrões de grosso calibre, de alta esfera. Não são ladrões apenas aqueles que cortam bolsas ou roubam varais. Os que mais merecem esse título são aqueles
que governam e roubam as populações que lhes confiaram o voto, a condução de um país, de um estado ou de uma cidade. Por quê? Escondidos por detrás de uma falsa moral, prendem, condenam ou enforcam sem temor, mas se aliam aos grandes ladrões porque não temem o perigo, imaginando-se acobertados por um mandato, e não temem o castigo divino que a tudo vê e a tudo cobra. Porque, em dimensão, o ladrão terreno, por mais poder que tiver, será um anão perante o poder e a grandeza do Criador, a quem um dia terá ele que prestar contas e não será perdoado. Por quê? Por sua ação, permitiu que pessoas morressem à míngua ou na miséria devido às suas más ações. Senhores, parece que estamos de volta à velha Roma, onde o ladrão de carneiro era enforcado, mas um cônsul ou ditador era recebido em glória ou triunfo porque invadiam e saqueavam as províncias. Nosso Estado mergulha na era do ladrão honrado, sendo que esses verdadeiramente irão e levarão pessoas ao inferno. Dizia o padre Vieira do alto do seu púlpito: a salvação não pode entrar sem se perdoar o pecado, e o pecado não se perdoa sem se restituir aquilo que foi roubado. Estamos em plena era em que os governantes e homens públicos se transformaram em lobos. Dizia São Tomás de Aquino que aquele que tem obrigação de impedir que se furte, se furtar, fica obrigado a restituir o que furtou. O governante que por sua culpa deixa crescer os ladrões à sua volta será obrigado à restituição daquilo que deixou roubar, porque não são donos, mas os guardiões daquilo que pertence ao povo, e o bem público não é de sua propriedade. Vieira amaldiçoa o governante que furta e se corrompe ou permite que à sua volta nasçam os corrompidos criados pelo compadrio, que se tornam meeiros da ganância, furtando de modo permissivo, porque compraram a permissão para tanto. Condena o padre Antônio Vieira os que furtam, permitem e passam o direito de furto aos seus sucessores, deixando raízes que se perpetuam nos furtos continuados ao erário público. Diz ele: é tão culpado aquele que furta, deixa ou permite que seus amigos furtem. E termina seu sermão afirmando que governante que rouba não merece perdão, não merece comiseração, não merece consideração ou misericórdia, porque ele é o depositário dos bens e do erário do Estado, que é dinheiro do povo. Neste sermão do padre Antônio Vieira, vemos um diagnóstico que parece mesmo atemporal,
desnudando os desmandos e a mistura dos interesses públicos e privados que infestam a administração pública brasileira desde o início da colonização deste país, contexto em que os sermões foram escritos e permanecem atuais como se tivessem sendo escritos nesta madrugada. Bom dia.